Graça e paz, igreja linda. Amém. Jesus continue abençoando sua vida em nome do Todo-Poderoso, pois Ele se faz presente aqui no nosso meio e a gente não tem como negar isso. A gente, quando canta ao Senhor, quando exalta o nome do Senhor, a gente pode contemplar a presença do Senhor no meio dos seus santos. E isso é muito bom. E olha, a igreja está linda demais, viu? Glória a Deus pela sua vida, você que faz parte desse ministério, você que está nessa caminhada conosco, que Deus abençoe grandemente sua vida. A você também que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, é um prazer enorme poder adentrar o seu lar. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido de pessoas que eu nem conheço, mas têm encorajado também durante a semana, através dos cultos que são publicados nas terças e quintas-feiras. Muito obrigado pelo seu carinho, continue compartilhando. E eu sei que Deus está fortalecendo o povo dele através desse canal tão abençoado para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos seguindo em frente com esse assunto que é muito importante. E eu confesso aos irmãos, ele é um assunto que ele desgasta emocionalmente. O corpo acaba sentindo porque o nosso espírito está ligado diretamente, a parte imaterial ela está ligada diretamente com a nossa parte material, e isso compõe todo o ser humano dentro dessa constituição. Mas eu confesso que também tem sido prazeroso poder ministrar essa série de mensagens que envolvam batalha espiritual, não somente por conta do feedback, das orações, do encorajamento, que isso é importante, isso estimula também, mas principalmente porque a gente vê resultados. A gente consegue observar resultados, pessoas que estão tendo as suas batalhas e estão vencendo para a glória de Jesus. E é importante tratar desse assunto, porque é um assunto pouco visto no meio do povo de Deus. É bom ter vitórias, é bom falar de vitórias, mas para que as vitórias elas aconteçam, as batalhas elas vêm antes das vitórias. É inevitável isso. Então, vem as batalhas, Deus nos prova, nos aprova ou reprova em algumas dessas batalhas, mas o mais importante é que diante dessa dinâmica espiritual, a vitória é certa para o povo de Deus. E nesse momento, eu gostaria de tratar com os irmãos, biblicamente, um recurso crucial, fundamental, para que a gente possa ter êxito nessas batalhas espirituais que nós estamos travando, que é o poder da unção. A gente fala muito da unção, a gente fala muito a respeito, mas não entendemos como essa ferramenta tão importante que nós temos à nossa disposição, como ainda são poucas as pessoas que têm feito pouco uso da unção e não têm ideia como o poder da unção é crucial nessa caminhada. Você está com sua Bíblia aberta na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Olha que responsabilidade tamanha nós temos na palavra do Senhor. Aqui João ele não está falando para todo mundo, não se esqueça disso. Ele está falando para os crentes, para os salvos em Jesus. E vós tendes a unção, mas não é qualquer unção, é a unção de quem? Que vem do Santo, e sabeis tudo. E aí ele continua no versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira ela vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual a promessa, irmãos? A vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção, olha só, e a unção que vós recebestes dele, o que é que acontece, irmãos?
Perceberam o tempo do verbo? Permanece. A minha versão traz fica. É tempo presente perfeito. A unção que você recebeu e não foi de homem algum, lembra lá no começo, a unção que vem dele, do Santo. Ela fica, ela permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Aqui que há uma tremenda confusão. Que algumas pessoas, por entender ou achar que tem a unção, diz assim, então eu não preciso mais de ensinamento, eu tenho a unção, eu faço do meu jeito, porque ninguém precisa me ensinar mais, está aqui na palavra. Isso é uma confusão do diabo, muito cuidado, viu, com a interpretação do contexto. Mas a Bíblia diz no versículo 27, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e olha só, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aqui dá a possibilidade de que muitas pessoas que acham que têm a unção, elas permanecem sempre em Jesus. Elas vão fazer o que for, vão fazer e acontecer. Ah, eu estou salvo, eu tenho a unção que tudo me ensina, nada vai me separar de Jesus, eu vou viver a minha vida de qualquer forma, achando que está permanecendo em Jesus, e isso é um perigo. Eu não estou levando em consideração aqui a questão salvífica, mas já já você vai entender isso aí. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, quem foi? É Deus. O qual também, olha só, versículo 22, nos selou e deu o penhor do Espírito Santo, onde, irmãos? Em nossos corações. Irmãos, toda pessoa, todo crente, principalmente, que está envolvido na batalha espiritual, se identifica de uma forma ou de outra com o poder da unção. Só não sabe ainda e não entende por conta de alguns mistérios que as Escrituras não revelam para a gente. Mas quando a gente começa a estudar sobre esse tema, a gente descobre na palavra de Deus o papel importante e crucial que Deus tem na vida do seu povo, na vida da igreja, através do poder da unção. Porque, irmãos, a unção de poder dá vitória ao povo de Deus. E Satanás não quer que você saiba disso. E claro que por conta de alguns detalhes nas Escrituras, esse assunto é negligenciado. Não se fala muito no poder da unção na vida do crente, por conta de medo por parte de determinados líderes, com receio de que o povo de Deus venha tropeçar em tamanho ensinamento. Mas espera lá, quem nos ensina é Deus, quem nos capacita é Deus, quem derrama dessa unção na vida do povo de Deus é o próprio Deus. E eu fico me perguntando por que há esse receio ao longo da história da igreja. Só para que você possa se familiarizar um pouco, até porque para muitas pessoas esse assunto é um assunto novo, a palavra unção, ela nos remete ao Velho Testamento, onde muitas pessoas teimam em abolir o Velho Testamento. Teimam em dizer que o Velho Testamento ele não pode ser lido, não pode ser aplicado. O que aconteceu no Velho Testamento não pode nem ser mencionado na era da igreja. E aí eu fico imaginando quando Job citou aqui mais cedo, eu estava ouvindo lá embaixo, no meu momento de concentração e oração, a respeito de batalhas, citou o Velho Testamento. Ele citou o Velho Testamento aqui. Mas não se pode falar no Velho Testamento. Mas espera lá, se não pudesse, por que que Deus permite que tenhamos ainda o Velho Testamento em parceria com o Novo, claro, vivendo na dispensação da graça? Então eu tenho que voltar um pouco para o Velho Testamento e entender como é que a palavra unção, ou como essa dinâmica de Deus na batalha espiritual, ela pode se aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Entendendo isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor para fazer o quê? Para te ungir rei sobre o seu povo,
sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Olha aqui a prática da unção na vida de alguém que ia assumir um determinado cargo, a posição de rei. Agora vá para Êxodo, capítulo 28. Segundo livro da Bíblia, no capítulo 28, para que a gente comece a desconstruir uma ideia de que a unção era apenas para alguém importante no Velho Testamento, e que essas pessoas ungidas, elas venciam as suas batalhas por conta do poder da unção, e agora estamos na era da igreja. E como é que eu posso vencer as minhas batalhas? Eu preciso ser ungido, eu sou ungido, como é que funciona isso? Êxodo capítulo 28, versículos 40 e 41. Para os filhos de Arão, farás túnicas, e cintos, e tiaras. Fá-los-á para glória e ornamento. E o versículo 41. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos. E o que é que acontece depois? E os ungirás, e guarde essa próxima palavrinha que vem depois da unção. E consagrarás, e o que mais, irmãos? E santificarás, para que me oficiem como o quê? Sacerdotes. Olha que importância tremenda. Nós temos num primeiro momento o rei sendo ungido. No segundo momento apresentado aqui, nós temos agora sacerdotes sendo ungidos. Agora avance um pouquinho, vá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, 19, 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, faz o quê? Unge a Azael, rei sobre a Síria. E mais, versículo 18. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás como profeta em seu lugar. Então nós temos aqui um exemplo básico, só para que os irmãos possam entender como era que funcionava no Velho Testamento. Os reis eram ungidos para um ofício específico. Nós temos também profetas sendo ungidos para um ofício específico. E temos também sacerdotes sendo ungidos para um ofício específico. Agora pense comigo. Será que Deus ele não estenderia essa unção para o seu povo, inclusive na era da graça, onde esse mesmo povo está travando batalha espiritual que muitas delas nem consegue perceber? Irmãos, a gente precisa aprender a utilizar o poder da unção como uma arma espiritual nas nossas batalhas, porque todo cristão, todo salvo, é um guerreiro de Cristo. É um soldado do Senhor que está numa batalha constante. Jesus, eu costumo lembrar que Jesus não nos salvou para ficarmos acomodados, esperando Ele voltar. Porque qual o sentido dele me salvar e salvar você e ainda nos manter vivos nesse mundo que jaz no maligno? Se eu estou nesse mundo aprendendo do Senhor, eu preciso entender que algo espiritual muito forte acontece ao meu redor e eu preciso de armas espirituais para descobrir o poder da unção na minha vida para combater as milícias. E aí eu olho para a palavra do Senhor e começo a entender que quando eu tenho esse poder na minha vida, quando você tem, Deus autoriza você, Deus licencia você para um combate espiritual, para que você foi arregimentado, porque é uma guerra. Deus convoca você para essa batalha e Ele lhe autoriza a vencer nessa batalha. Mas claro que dentro de um processo de ordem. Tem a unção, e lembra que eu falei, guarde isso aí, consagração, santificação, a separação. Porque, irmãos, o princípio maior da unção é a santificação. E olha, para que não fique nada místico, porque talvez você vai ouvir algumas coisas relacionadas à unção, e algumas pessoas estão sendo derrotadas porque estão agindo através do misticismo. Não se consagram,
não descansam no Senhor, não santificam e querem ir para a guerra de peito aberto. Quando a gente olha para a palavra do Senhor no Velho Testamento, que serve como parâmetro, os homens, os objetos, utensílios ungidos eram separados para uso exclusivo do Senhor. Então nós temos instrumentistas ungidos, consagrados e santificados, e nós temos também instrumentos consagrados, separados para um propósito específico. Porque tudo isso faz parte de um processo de dinâmica espiritual de batalha. E quando a gente começa a entender que há momentos para todas as coisas, e Deus separou momentos para todas as coisas, a gente começa a entender que tudo faz parte de uma batalha espiritual, e isso modifica a minha maneira de pensar quando eu adentro por aquelas portas. Eu estou aprendendo do Senhor, mas eu entendo que tem pessoas consagradas para determinado ofício. Enquanto os músicos, instrumentistas estão adorando ao Senhor, a guerra está acontecendo. Enquanto o aparato consagrado ao Senhor, ele está funcionando, a guerra está acontecendo. Nós descobrimos recentemente algumas coisas que estavam acontecendo na mesa do som, só como ilustração. Algumas pessoas novas na fé acharam que poderiam chegar lá na mesa, olha, tem um botãozinho aqui, aí apertava um botãozinho, quando ninguém estava vendo, mexia no volume, aí a nossa equipe de som ficava em desespero para tentar corrigir um problema, que por conta de alguém que não tem o discernimento espiritual, não entende que todos os equipamentos também são consagrados ao Senhor, ia lá e mexia no botãozinho. Claro que a gente redobra a atenção, mas a gente tem que olhar para a palavra do Senhor e entender que desde a história mais antiga, o povo de Deus sempre travou guerras. E não é diferente nos dias de hoje. Êxodo 30, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: dentre os muitos processos de unção, a Bíblia diz, também ungirás a quem? Somente a ele? E seus filhos. Olha como está relacionada a unção com a santificação e consagração. E os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Então, irmãos, a gente começa a entender que não é, na verdade, algo místico, mas algo que acontece de forma real, no âmbito espiritual, e que aquele desprovido de unção não vai entender. Mas quem conhece a Jesus, quem tem a unção e essa unção permanece, começa a fazer sentido. Porque a unção, ela confere poder. E se tem uma das coisas, das muitas coisas que pode derrubar alguém, uma delas chama-se poder. A unção, ela confere poder. Lembra quando os discípulos, eles foram ordenados no Novo Testamento, vocês não podem sair de qualquer forma. Eu ainda não subi ao Pai. Lembra que Jesus falou isso para eles? Fiquem onde? Quem lembra? Fiquem em Jerusalém. Fiquem lá. Não saiam, porque ainda vou para o meu Pai. Quando eu for o Pai, aí sim, dada a ordem, vocês receberão o quê? Poder. Para serem o quê, irmãos? Testemunha. Repare que nem para testemunhar sem o poder da unção não vai funcionar. Tem que ter o poder da unção. Sabe por quê? A unção, além de conferir poder, ela dá sabedoria. Ela traz sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Só que a Bíblia ela vai trazendo alguns detalhes. Ela não diz para pedir de qualquer forma a Deus. Ela diz que peça com fé, crendo que Ele vai dar. Aí o que é que acontece? Algumas pessoas chegam na fonte da sabedoria, só que não se apropriam da sabedoria de Deus, porque não pedem com fé. Tem a unção, o poder da unção, vai na fonte, pede sabedoria a Deus, só que continuam lá. E Deus está dizendo, olha, as batalhas estão acontecendo. Eu vou conferir sabedoria para você, mas você tem que batalhar. Mas para isso tem que pedir com fé. Porque você tem autoridade dada por mim.
E mesclada à autoridade, você tem a sabedoria. Mas João já combatia uma seita antiga que era considerado como os iluminados, porque eles se achavam dotados de conhecimento e sabedoria, e eles diziam que eles tinham o poder para discernir e julgar, que os crentes que estavam expandindo no primeiro século, eles além de serem malucos, canibais, eles estavam admitindo a presença de um Deus encarnado. Deus não pode ser carne. E a Bíblia diz que, na verdade, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o próprio Cristo, para confundir a sabedoria humana, disse: eu e o Pai somos um. Filipe estava confuso e Jesus disse: olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você me pede para mostrar o Pai? Talvez o próprio Filipe, envolvido pelas doutrinas dos iluminados que não tinham o poder da unção, fez com que Filipe pensasse que Jesus não podia ser o próprio Deus ali, que o Deus encarnado estava ali. Aí Jesus diz: eu e o Pai sou um. E olha, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, como diz para mim, mostra-me o Pai, eu estou aqui, o Pai está aqui. E aí João diz assim, e nós lemos no começo: vocês têm a unção. Não é necessário que alguém vos ensine, mas vos ensinar a respeito do quê? De que o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito, Ele concede poder da unção através da sabedoria, do discernimento. E aí João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João estava combatendo aqueles que se diziam iluminados, que tinham poder de uma determinada unção, mas não tinha nada disso. Aí é por isso, irmãos, que em João, 1 João capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. O poder da unção, quando ele é colocado em prática, a sabedoria de Deus vem, as batalhas são vencidas, porque esse poder vem de Deus e a gente começa a ter discernimento e sabedoria através de uma consagração no processo da santificação. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é o que, irmãos? Que é a última hora. Imagine se naquele tempo já estavam vivendo a última hora, nós estamos vivendo os últimos segundos. E isso não faz ideia para aqueles que não têm sabedoria. A Bíblia diz no 19 que eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, o que é que teria acontecido, irmãos? Teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí ele diz no versículo 20: vós possuís a unção que vem do santo. E aí nós lemos que ele mostra que todos têm entendimento. Essa unção que vem do santo é o total poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes e habita na vida de todo crente que confessou Jesus como Salvador. Esse poderoso ministério exercido pelo Senhor Jesus em enviar o outro Consolador, ele é totalmente eficaz contra as ciladas diabólicas na vida do povo de Deus. Porque esse poder da unção, irmãos, ele oferece lições preciosas e sabedoria para todo aquele que está passando por luta, por prova. Quando você olha e identifica uma batalha espiritual no seu lar, você que tem o poder da unção, o Espírito Santo como consolador, que Jesus Cristo garantiu, ele vai te orientar com as armas específicas para você vencer aquela batalha. Por que que muitas pessoas hoje têm dúvidas e dizem assim: eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida, eu não sei, Senhor, já pensei em desistir, eu vou desistir, está doendo muito. A pessoa se esquece que ela, sendo de Deus, ela tem o poder da unção.
o mesmo poder que guiou Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é homem, mas o mesmo poder que levou Jesus para o deserto, o mesmo poder com o qual Jesus fez muitas curas e milagres, o mesmo poder, porque a Bíblia fala em Hebreus que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Esse poder da unção, ele está na sua vida. Aí o que é que traz uma confusão na cabeça das pessoas? Eu não consigo entender que eu, um mero mortal, olhando para a palavra de Deus, eu tenho tamanho poder. Tem, não é porque eu estou dizendo não, é porque Deus outorgou a você. É porque Deus derramou na sua vida. E você precisa entender isso. Quando você começa a se consagrar, a se santificar, esse poder da unção, ele fica mais visível na sua vida. Porque essa unção, irmãos, possibilita combater toda mentira, combater toda falsidade, todo engano, porque ela vai mover você a proclamar a verdade. Eu disse, estava lá em casa, minha esposa está até chegando aí, terminou a aula lá embaixo, eu falei para ela, vendo uma determinada reportagem, eu disse assim, a gente foge tanto da TV aberta, por conta de algumas reportagens que nos faz adoecer. Aí a gente vai para a TV fechada. Eu falo TV fechada não no sentido de TV a cabo, que hoje é tão inacessível para muitas pessoas, mas quando você vai no YouTube, você encontra também informação de qualidade, jornalismo de qualidade. Mas mesmo em um determinado canal que a gente acompanha, começou a trazer algumas informações que eu disse, meu Deus, Dani, está tão difícil, que às vezes a gente acompanha determinada notícia, e se a gente não tiver cuidado, a gente peca em pensamento. Mas irmãos, a Bíblia imediatamente diz para mim o seguinte, que eu não sou capaz de pensar alguma coisa como se partisse de mim mesmo. E aí naquele momento eu agradeci a Deus, porque mesmo estando nesse conflito de informação que a gente recebe, e a gente é bombardeado, é o Espírito Santo dizendo para nós, através do poder da unção, que a gente começa a filtrar algumas coisas, e a entender que podemos fazer mais para o Senhor do que apenas nos conformar e adoecer com algumas informações que recebemos. Porque, irmãos, o poder da unção nos capacita a anunciar, a falar a verdade de Deus, a combater a mentira. Se não, abra em Lucas capítulo 19. Em Lucas capítulo 19, a palavra do Senhor nos faz lembrar que estávamos em uma condição de doentes, de perdidos, e que com o poder da unção, fomos curados, porque fomos achados. Jesus Cristo veio nos buscar, e a Bíblia revela como era que estava a nossa condição. Se hoje você anuncia a verdade, se hoje você tem discernimento através do poder da unção, você não pode se esquecer que antes você estava em uma condição que a Bíblia revela lá em Lucas 19, versículo 10. Você tem? O próprio Cristo diz que o Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar quem? O perdido. Nós estávamos nessa condição e não entendíamos nada. Aí Jesus veio, nos salvou, nos deu o poder da unção. E através do poder da unção, porque fomos resgatados da perdição, nós podemos anunciar as boas novas. Você quer ver uma coisa interessante que o poder da unção traz na vida do crente? Proclamar essa libertação da qual nós estávamos presos. Nós precisamos proclamar, profetizar a libertação na vida do oprimido. E você que é crente, você tem o poder de Deus, você tem o poder da unção para fazer isso. Para libertar, para auxiliar na libertação daquele que está perdido. Nós não temos aqui o hábito, nós não temos um dia específico de culto de libertação. Mas olha, irmãos, eu tenho refletido muito que tem muita gente que está presa e que precisa de libertação. Eu tenho refletido muito nisso. Eu tenho pedido e buscado a Deus sabedoria para orientar também o povo dele, para trazer essa responsabilidade para o povo de Deus, para mostrar que você, enquanto povo de Deus, você tem o poder da unção, para auxiliar na libertação daqueles que estão cativos, que estão presos, irmãos, que estão com amarras espirituais.
E olha, eu tinha medo desse assunto, porque era um medo incutido na minha cabeça, que se falar desse assunto, não se fala não, como um bom batista não se fala nisso não, pera lá. E aí a gente vai passando, o tempo vai passando, e eu começo a perceber que foram muitas distrações do diabo, e quantas pessoas estão presas em amarras diabólicas, precisando de libertação. E aí, se não se fala nesse assunto, que o povo de Deus, aquele que tem o poder da unção, pode ser instrumento nas mãos do Senhor para a libertação de um ente querido, a gente começa a se distrair. Por isso que muita gente que eu conheço continua ainda distraída com questões. Porque toca esse instrumento, porque canta esse estilo de música, porque bate palma, e um monte de gente presa nos laços do diabo, e crentes que têm o poder da unção, distraídos. Irmãos, nós temos o poder da unção para proclamar a libertação, mas claro, não é de qualquer forma, com responsabilidade, consagração, santificação. O próprio Jesus Cristo, ele disse isso, e você pode proclamar libertação, você que tem o poder da unção, na vida daquele ou daquela que está preso. Olha que poder essa palavra tem em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Olha como tudo está centrado no poder da palavra. É poder de Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. E eu começo a ver o agir de Deus, e a palavra do Senhor, ela tendo a sua relevância, a sua importância, no meio do povo de Deus, para que todas as amarras elas sejam quebradas em nome de Jesus. Imagine você que tem o poder da unção, você que tem visão espiritual, você que tem olhos de águia, e você observa que tem um parente seu, um ente querido, que precisa de libertação. Aí você chega para essa pessoa com essa palavra aqui, ó. Jesus Cristo disse em Mateus 11, a partir do 28. Mateus 11, a partir do 28. Vinde a mim quem? Todos os que estáis. E Jesus Cristo fará o quê? Olha só, olha como começa o processo de libertação, e você que tem visão de águia começa a perceber. Aí você diz para essa pessoa, com a palavra de Cristo: olha, você que está preso nessa amarra, eu tenho o poder da unção, se identifique mesmo, não tenha medo não. Eu tenho o poder da unção e a autoridade do Espírito Santo que foi conferida a mim. Eu fui ungido por Deus como um sacerdote, porque nós somos sacerdotes de Deus, nação santa. Eu digo para você em nome de Jesus, o que Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo. Olha o versículo 29. E aprendei de quem, irmãos? De mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que está oprimido pelo diabo, o que precisa de libertação, quando ele ouve essas palavras de poder, o inferno estremece, entra em pânico, porque não pode prevalecer. Porque o diferente do jugo do diabo e de quem quer que seja, Jesus diz: porque o meu jugo é o quê? Suave, e o meu fardo é leve. Você tem o poder da unção para libertar as pessoas que estão amarradas pelos laços do diabo. Você tem o poder da unção nessa batalha espiritual para curar aqueles que estão com corações quebrantados. E quebrantados no sentido de arrebentados. Quantas pessoas, mais e mais pessoas, as pesquisas só assustam. Estão desesperadas por conta de um coração amargurado, por conta de muitos ataques demoníacos, palavras de maldição, injúrias, agressões, calúnias, acusações, porque o diabo, que é o pai de tudo isso, ele está produzindo terríveis feridas nos corações das pessoas, e isso também traz amarras. Aí você que tem o poder da unção, você entende que a unção ela traz refrigério,
que a unção ela cura feridas interiores, que a unção é como um bálsamo de Deus na vida daqueles com corações machucados. Quando eu olho em Atos dos Apóstolos no capítulo 10, eu vejo pessoas com o poder da unção de Deus testemunhando, curando corações quebrantados através do testemunho da palavra de Deus. Esse poder que você tem e que pode ser um instrumento nessa batalha espiritual para vencer guerras. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 37: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38, como Deus fez o que, irmãos? Ungiu a Jesus de Nazaré de que forma? Com o Espírito Santo. Ele fez isso com você também. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E com que, irmãos? Com poder, o qual anunciou por toda parte, fazendo o bem, irmãos, curando, olha só a libertação acontecendo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos pequenos cristos, nós temos o poder da unção, irmãos. Nós somos, aí a Bíblia diz, no 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Olhe como o poder da unção vai muito além de algo bonitinho que a gente sente no coração. É poder. É um poder que a gente não consegue mensurar. Dentro desse poder, você é capacitado por Deus para vencer essas batalhas. Você é capacitado e capacitada por Deus para evangelizar. Você é capacitado e capacitada por Deus para curar, para libertar, para ser sal e luz no seu lar. Porque estamos em constante batalha espiritual e não podemos mais viver como antes, dormindo, se distraindo, cochilando. Porque alguém que tem tamanho poder, parece até coisa de filme, tem muita responsabilidade. Mas isso através de uma consagração, de uma santificação, do recebimento desse poder maravilhoso que vem por meio do Espírito Santo, para que em cada batalha você saia com êxito, e esse testemunho do amor de Cristo e do poder da unção seja manifesto a todos aqueles que o cercam. Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e trememos diante de tamanha informação, porque o alimento é pesado, Senhor, porque a tua palavra revela que sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. E aí o que é que o Senhor faz? O Senhor nos unge, derrama a tua unção sobre nós, e ainda diz que podemos curar tudo dentro da tua vontade e na dependência do teu Santo Espírito e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque se estamos com vida, nunca é tarde para aprender mais do Senhor e colocar em prática os teus ensinamentos. E que bom que o Senhor tem dado tempo, e o teu tempo é perfeito, ao teu povo para se fortalecer cada vez mais nessa caminhada, Senhor, com total dependência do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, com todo temor e tremor, pois contamos com a tua ajuda e a tua proteção, pois temos a unção que nos dá entendimento e nos capacita a sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Nós oramos no teu maravilhoso nome. Amém e amém. Irmãos, o nosso próximo assunto, e você que está em casa nos acompanhando, também é um assunto um pouco controverso,
Eu já conto com as orações dos irmãos. Na batalha espiritual, mesmo com tamanhas ferramentas que temos a armadura de Deus, temos o poder da unção, nós contamos também com a proteção e o acampar dos anjos do Senhor. A nossa mente também não consegue compreender, mas tem muito anjo aqui no meio. Você não está vendo, mas eu creio em nome de Jesus que tem anjos aqui no nosso meio e estão batalhando. E só em falar, eu não sei nem expressar o que passa no meu coração, mas eu falei com Deus durante a semana e disse: Senhor, eu tenho que agradecer mais e levar a igreja a agradecer mais ao Senhor, porque a gente não consegue mensurar a quantidade de anjos que o Senhor providenciou para o nosso serviço, ao nosso favor, nessa batalha espiritual. É o nosso próximo encontro. Convide seus amigos e familiares. Vamos entender o papel dos anjos nessa batalha espiritual. E você que está em casa, eu preciso me despedir de você. E em nome de Jesus, até a próxima, se Deus quiser.